Programa Os Pingos nos Is de volta. O novo presidente da Câmara, Hugo Motta, sinalizou apoio ao projeto de lei apresentado por aliados de Jair Bolsonaro, que altera a lei da ficha limpa. O líder da Casa Baixa afirmou que 8 anos de inelegibilidade é um período muito extenso. Segundo o texto de autoria do deputado Bibo Nunes, esse tempo deveria ser reduzido de 8 para 2 anos. Se aprovado até outubro deste ano, esse projeto poderia beneficiar Jair Bolsonaro, permitindo a sua candidatura à presidência em 2026. Segundo Motta, se existir consenso sobre o debate, o Congresso não vai impedir a análise dessa proposta. Começar com o Roberto Motta. Motta, a sinalização do presidente da Câmara Federal que esse PL poderia, inclusive, ser pautado. Me parece que há uma simpatia de alguns grupos na Câmara para que houvesse esse tipo de alteração na lei da ficha limpa. Eu me lembro que, por diversas vezes, você fez alguns comentários sobre a situação que envolve a política brasileira, fazendo um paralelo com os Estados Unidos. Talvez as coisas aconteçam mais rápido do que se imagina aqui no Brasil, Motta? Tempo é uma coisa relativa, né, Caniato? Quando as coisas vão bem, o tempo voa. Quando a situação é difícil, parece que o tempo se arrasta. Muita gente que eu conheço, que aplaudiu a lei da ficha limpa quando ela foi criada, hoje vê essa lei com reservas. Mas não foram as pessoas que mudaram. O que mudou foi a forma com a qual as leis são aplicadas no Brasil. Agora, elas passaram a ser aplicadas de uma forma assimétrica e política. Como diz o grande economista americano Thomas Sowell, você sabe as intenções que levam à criação de uma lei, mas ninguém consegue saber como a lei será usada no futuro, exceto no Brasil. No Brasil, a gente já sabe, a lei vai ser usada contra todo mundo que estiver na oposição. Você, Cristiano Beraldo, Hugo Motta, dizendo que 8 anos de inelegibilidade é muito tempo. Não diz que 2 anos seria o período adequado, ideal. Mas muita gente entende como um sinal verde para a possibilidade de avançar esse projeto. Olha, Caniato, tem 2 lados dessa discussão. Primeiro, eu acho que o que é fundamental para o Brasil evoluir como país é que a população consiga dar o peso necessário a pessoas que cometem crimes e querem ficar na política. Que o brasileiro compreenda que uma pessoa que é condenada por corrupção roubou o dinheiro do eleitor. E não é possível que a gente veja tantas pessoas envolvidas em tramóias com dinheiro público que conseguem votos para permanecer na política. Então, o meu sonho é que a gente resolva essa questão da presença de criminosos na política através do voto. Mas, infelizmente, isso não é para agora. Isso é para mais para frente, quando nós tivermos a oportunidade de dar o primeiro passo, inclusive, em transformar a educação do Brasil, formar brasileiros mais conscientes e preparados para fazer as avaliações necessárias daquilo que impacta a sua vida. Para o momento presente, eu acho muito delicado se discutir um projeto pensando no caso específico de Jair Bolsonaro, aonde se reduz o tempo de inelegibilidade dos políticos em geral e que isso claramente se torne um caminhão levando junto consigo uma série de outras benesses que vão beneficiar todos os picaretas que precisam ir embora da política brasileira. Então, não há condições, no meu entender, de se colocar adiante um projeto desse que nos deixa com essa fragilidade enorme, porque a gente conhece o Congresso que temos, a gente sabe que, ao sinal da menor oportunidade, farão tudo para se protegerem e se beneficiarem, não se importando com a qualidade do parlamento e o respeito ao eleitor. Pois é, Dávila, escutei algumas pessoas que concordam com o conteúdo da proposta, ou seja, um projeto que pretende oferecer meios de reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa.
mas não concordam com a forma, né? A alteração de uma lei que já existe, a lei da ficha limpa, e como bem disse o Beraldo, beneficiaria uma porção de gente que cometeu uma série de outros crimes. Queria que você trouxesse a sua análise também sobre o ponto de vista, né, colocando em destaque o que disse Hugo Motta. 8 anos é um tempo muito extenso, segundo ele. Muito extenso, não sei para quem. Para o brasileiro é ótimo, que a gente tira do... Aliás, devia tirar para sempre, picareta da política. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente não quer ver picareta tomando conta das nossas leis, fazendo as nossas leis, criando benefício para si próprio, utilizando o poder para criar curral eleitoral e se perpetuar ali no poder para sempre. E, aliás, até conseguir ser eleito e reeleito várias vezes, justamente porque aquele facilitador que arruma um dinheirinho, arruma um emprego público, arruma... Esse tipo de gente, realmente, a gente não precisa na política. E o Beraldo tem razão, porque todo mundo que está ali votando tem um ficha suja favorito que gostaria de ver de volta ali, como seu companheiro, na casa e tal. É um negócio inacreditável. Então, assim, é uma lei péssima. Péssima, porque, de novo, olha só, a justiça já trouxe um monte de ficha suja para dentro do negócio. Agora vamos liberar geral. Então, tenha coragem de falar que vai revogar a lei. Porque 2 anos, Caniato, o sujeito não fica nenhum mandato fora. Se na metade do mandato ele pode disputar a próxima eleição, se é 4 anos, tá certo? Então, qual é a vantagem de ficar 2 anos? Então, tenha coragem de apresentar que quer revogar a lei, pô. Então é melhor. Pelo menos isso é mais sincero do que vamos dizer, esse remendo para tentar aliviar a vida de gente que é ficha suja. Então, eu vejo que a lei de ficha limpa foi uma lei importante, sim. Eu discordo aí do meu amigo Mota, foi uma lei importante. Pessoas que foram para a política para usar mal os recursos públicos e a seu favor, em seu benefício, pelo menos elas foram afastadas. Deu para afastar todo mundo? Não deu, mas pelo menos começou a conter. E outra coisa, se você tivesse uma empresa privada, você vai contratar alguém que é ficha suja? Você pegar lá o currículo do cara, o cara está envolvido em 1000 rolos? Você não vai fazer. Então, eu acho que não é bom acabar com uma lei que não é que ela resolveu, mas pelo menos ela afastou determinadas figuras da política por um tempo. E isso não vejo como uma coisa negativa. Esse aspecto que envolve a mudança da lei, a possibilidade de beneficiar muitas pessoas que tenham cometido crimes, pode ser um ponto negativo e que vai dificultar a mudança por parte dos congressistas, ou como talvez fosse uma legislação em causa própria, isso até facilita, Mota? Eu acho que vai facilitar, é evidente, né? Como eu sempre digo aqui, 80%, 90% dos políticos pensam primeiro neles, depois no resto da população. Mas eu acho que, considerando-se as coisas que aconteceram nos últimos anos aqui nos Estados Unidos, há motivo mais do que suficiente para a gente fazer uma reflexão sobre essa lei. O Dávila mesmo acaba de reconhecer isso. Quem foi retirado da vida pública permanentemente por essa lei? Me ajuda aí, porque eu não estou conseguindo lembrar. Os nomes que vêm à minha cabeça, vários deles, ou todos, foram rapidamente reciclados, limpinhos, pintados de novo e injetados na vida pública. A gente não cansa de ver situações em que leis que deveriam ser aplicadas de forma igual são aplicadas de forma completamente diferente. A lei foi criada para tirar da vida pública pessoas desonestas, mas ela só funciona quando certas pessoas estão sendo julgadas. Quando outras estão sendo julgadas, elas não funcionam. Não preciso lembrar aqui o caso da cabeleireira que está presa, condenada a 17 anos, porque pintou uma estátua com batom, enquanto uma mulher que matou e esquartejou o marido foi condenada a 16 anos, 1 ano a menos. Eu acho que esse argumento deveria bastar para a gente, neste momento do Brasil, pensar 2 vezes antes de colocar nossa fé em leis que são sempre aplicadas, criadas e aplicadas de acordo com as conveniências políticas do momento. É uma justificativa e tanto essa do Mota, né, Cristiano Beraldo? Tantas condenações foram realizadas, talvez nos últimos 8 ou 10 anos, né? Tantas figuras
foram inclusive detidas, mas a gente pôde observar muitas reversões, né? Muitas mudanças repentinas. Ex-governador do Rio de Janeiro anunciando a possibilidade de disputar eleições, fazendo vídeos com dicas culturais na piscina, no rooftop de prédio. Teve ex-ministro da Casa Civil também sinalizando a possibilidade de voltar ao Congresso Nacional. Enfim, tem muitas figuras que, apesar da lei da ficha limpa, alguns subterfúgios legais permitiram que eles voltassem à cena política, né? Tem isso também. É que o caso deles, Canhata, aí me referindo objetivamente a todos pegos pelo mensalão e sobretudo pelo petrolão, esses aí parece que a justiça cometeu um engano, pobres coitados. Eles, na verdade, foram injustamente processados, injustamente acusados de terem pego o dinheiro que eles pegaram. Afinal de contas, esse dinheiro foi encontrado nas contas que eles guardavam, milhões e milhões. Alguns guardavam em malas, outros preferiam a Suíça. E mesmo assim, a justiça se enganou. Estão todos aí, não só soltos, mas mandando, com poder, de novo, ocupando espaço político relevante, influenciando o gasto do dinheiro público. Esse caso que você citou, o próprio Sérgio Cabral, há dúvidas dos crimes cometidos por Sérgio Cabral? Há alguém no Brasil que, ouvindo as confissões, veja, não é achismo, não é porque o assessor lá, o chefe de gabinete, como foi o caso do Coronel Cid, ele disse, ele contou uma história que ele ouviu falar, não. O autor confessou, disse dos relógios, das joias, do dinheiro, das malas de dinheiro, das contas, das viagens. Ele disse, mas está aí, escolhendo agora. Não sei se vou me candidatar, não sei se vou ajudar a campanha dos meus familiares, vou ver qual é a melhor estratégia política para mim. É isso que é o Brasil. Mesmo com a lei da ficha limpa, encontra-se subterfúgios para jogar no lixo o trabalho de quem vai contra o sistema. E aí parece que alguém acha que realmente é uma boa ideia diminuir penas num país que precisamos de aumento de penas e, além do aumento de penas, que as pessoas sejam submetidas a cumprir as penas às quais são condenadas. Então, me parece um grave equívoco. E digo mais, a população brasileira vai reagir, porque neste projeto vai aparecer um monte de jabuti para facilitar a vida, para beneficiar a vida de quem saqueou dinheiro público, o nosso dinheiro. E isso é inadmissível. Nossa produção me compartilhou um dado aqui, o Felipe Gustavo, nosso coordenador. Nas eleições de 2018, 173 candidatos tiveram as candidaturas barradas pela lei da ficha limpa e em 2022 esse número subiu para 185 candidaturas barradas em razão da lei da ficha limpa. Em 2018, por exemplo, o atual presidente da República teve a candidatura barrada justamente pela lei da ficha limpa. Dávila, mas assim, a crítica barra análise do Mota, também as ponderações do Beraldo em relação à lei da ficha limpa, mas também os subterfúgios legais que permitem que muitos voltem rapidamente à cena política, né? Trouxemos talvez alguns exemplos, o mais famoso de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Bom, Canhato, primeiro nós temos de lembrar que a lei de ficha limpa foi uma iniciativa popular. É uma coisa importante. Foi uma lei que o povo pediu, essa lei, de tamanha vergonha que estava o grau de banditismo na política brasileira. E foi aprovada no Congresso Nacional. Segundo o argumento do Mota, ele é correto para qualquer lei, não é só para ficha limpa. Uma democracia na qual a lei não é igual para todos, a lei é feita sob medida para prejudicar um e beneficiar outros, está deturpando completamente o espírito das leis, o espírito do Estado Democrático de Direito. A democracia não foi feita dessa forma. Então, qualquer manipulação na utilização da lei, isso mostra a deficiência do sistema político e das instituições, e não da lei em si.
A lei é boa nesse sentido. Porque, ao contrário de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos não tem lei de ficha limpa. Até a pessoa, o Mota sabe muito bem, uma pessoa presa pode disputar a eleição e ganhar a eleição e ser representante. Lá é assim. Só que a grande diferença de contexto de um país como os Estados Unidos, como no Brasil, é que aqui o tamanho do Estado e do favoritismo do Estado é uma coisa que as pessoas votam até em picareta se o picareta resolve a vida dela. Eu já vi isso em tanta eleição, Canhato. É lamentável. A pessoa fala, eu sei que ele é bandido, mas eu vou votar nele, sabe por quê? Ele arruma aqui a vaga para o meu filho na escola, quando eu tenho algum problema no posto de saúde, é ele que me ajuda aqui. Então, quer saber uma coisa? Vou votar nele. É uma coisa inacreditável. O tamanho do Estado, como o Estado é algo fundamental na vida das pessoas. Metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira, vive de algum contra-cheque do Estado. É muito diferente você falar numa democracia como a norte-americana. Então, assim, já tem um picareta que sabe como é que faz o sistema funcionar, vira facilitador, ele se perpetua na política. E isso é um desastre para a democracia, para as leis e para as instituições. Então, apesar de ser uma lei que pega para um, não pega para outros, nós temos de lutar para fazer a lei valer e não para revogá-la. Pois é, inclusive estou lendo aqui uma manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa sinalização de Hugo Mota, que entende que é possível, sim, mudar a lei da ficha limpa, ou pelo menos deu essa declaração, foi entrevistado por uma emissora de TV, dizendo que 8 anos de inelegibilidade é um período muito extenso. E aí Jair Bolsonaro disse, não é a minha anistia, afinal de contas não estou condenado em absolutamente nada. Para dezenas de pessoas condenadas a penas absurdas é uma anistia humanitária. Nesse caso, ele se referiu, claro, ao PL da anistia, a possibilidade disso ser colocado em votação, isso ser apreciado o quanto antes. Mas também sobre essa informação que nós estamos trazendo, essa sinalização de Hugo Mota, a possibilidade desse PL que revisaria esses dispositivos ligados à lei da ficha limpa. Mota, é importante a gente só trazer também a análise, uma discussão que a gente fez há alguns programas sobre a separação do PL da anistia, inclusive Jair Bolsonaro enaltecendo a sinalização de que isso deverá ser votado, da questão que envolve propriamente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro se coloca de maneira muito transparente, né? Não querendo se agarrar ao PL da anistia, tentando fazer desse um projeto que, na verdade, o beneficiaria. Entende que, sim, o objetivo do PL da anistia é anistiar aqueles que foram condenados a 16, 17 anos no Supremo Tribunal Federal por conta das depredações aos prédios públicos. Talvez ele entenda que o caminho para ele seja outro, ou via mudança da lei da ficha limpa, ou talvez um outro projeto. Nesse ponto, ele parece muito lúcido, né, em relação a qual é a sua condição. Essa é a minha percepção também, Canhato. Eu nunca vi o presidente Jair Bolsonaro advogando em causa própria, né, nessa questão da anistia. O que ele faz, e eu acho que ele está coberto de razão, é protestar contra a sua condição de inelegibilidade. Eu queria comentar o comentário do Dávila, porque se nós reconhecemos que a aplicação das leis no Brasil é enviesada, como é que a gente pode dizer que uma lei é boa? A gente pode achar que ela é boa, até o momento em que ela seja usada injustamente contra a gente. E eu ia falar justamente dos Estados Unidos, porque eu uso os Estados Unidos, foi interessante o Dávila ter levantado essa questão, é justamente isso, eu uso os Estados Unidos como um exemplo de que não há necessidade de uma lei para isso. Por quê? Os Estados Unidos são a república mais antiga do mundo. Lá se decidiu o seguinte, quem decide se uma pessoa pode ser eleita ou não é o eleitor e não um juiz. Os pais fundadores dos Estados Unidos devem saber o que estavam fazendo, né? Então a gente tem que se perguntar, quem é que está com a razão? Os Estados Unidos, que tem a mesma Constituição e o mesmo regime desde 1789, ou os nossos sábios legisladores aqui, né, de um país que já está na sua 7ª Constituição e não se sabe por quanto tempo.
Quer fazer uma parte, ô Dávila? Depois eu passo para o Beraldo. Rapidinho. Os Estados Unidos foram criados pelos pais fundadores para limitar o poder do governo. Eles fizeram uma constituição para limitar o poder do governo e dar muito poder ao cidadão. No Brasil, não. No Brasil, o Estado tem poder ilimitado e o cidadão que tem um poder limitado. Esse é o problema da inversão e é por isso que se apoderar da política do Estado tem um poder aqui que um deputado americano não tem nem um terço do poder do brasileiro, por causa desse tamanho gigantesco do Estado e como intermediar favor com o Estado. E essa dependência do Estado no Brasil existe em grau que só existe em regime totalitário. Nenhuma democracia tem essa dependência do Estado. Esse ponto faz toda a diferença, Mota. Limita o governo do Estado, faz o menor governo possível. O outro faça o governo maior para mexer na vida de todo cidadão. Isso muda completamente o peso da representatividade. Pediu a palavra, Mota? Só arremata essa parte. Sim. Não, eu acho que o Dávila acaba de me dar razão. Por quê? Se o Dávila pensa assim, que a gente tem que limitar o poder do Estado, como é que a gente cria uma lei dando ao Estado o poder de dizer se uma pessoa pode ou não ficar inelegível? Abre uma investigação contra a pessoa, condena a pessoa por algum crime, que pode ser até um crime, sei lá, para o qual não existem evidências tão sólidas assim, a pessoa está condenada, está fora da vida pública. Essa é a opção que se fez no Brasil. Qual foi a opção que se fez nos Estados Unidos? Condena o cara, pode até preso, mas ele ainda concorre à eleição. Quem decide se ele vai ser eleito ou não é o povo. Em qual dos dois países se está dando mais poder ao Estado ou mais poder ao povo? E parece que é os Estados Unidos, né? Dávila, se quiser 10 segundos só para a gente arrematar, tem para passar para a próxima. Vai lá. Não, a única coisa é que uma lei boa como a ficha limpa, que deveria nem precisar de lei, deveria só uma questão de lógica e ética, é uma lei que não pegou. Porque se tivesse pego, nós não teríamos Mensalão, Petrolão e Lava Jato. E, aliás, estamos prestes a um outro enorme escândalo estourar do tamanho da Lava Jato, Canhato, que é essa história do rei do lixo. Espere os próximos capítulos. Olha, segundo o Dávila, vem muita coisa grande por aí. A gente vai ter que debater isso por vários programas. Agora, Beraldo, a sinalização, pelo menos a manifestação de Jair Bolsonaro, inclusive celebrando a sinalização de Hugo Mota, sobre a possibilidade de discutir o PL da anistia no Colégio de Líderes, avançar com esse projeto de lei que anistiaria as quase 900 pessoas que já foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro. O Mota, acho que ontem ou anteontem, trouxe o exemplo da cabeleireira, que escreveu com um batom em uma estátua, pegou 17 anos de prisão, e também acho que ontem ou anteontem o rapaz que furtou a réplica da Constituição pegou os mesmos 17 anos de pena. Enfim, Bolsonaro disse, a anistia não é minha, porque eu não fui condenado, Beraldo. Essa turma, esse grupo dos 17 anos de condenação está crescendo. Esse caso me chamou muita atenção. O rapaz, que eu não sei quem é, não vi foto, não sei o nome, eu só vi a notícia, ele furtou uma cópia da Constituição e parece que depois devolveu. Mas o judiciário entendeu que o ato de roubar a Constituição Federal atentava claramente, porque não havia dúvida, não paira dúvida, é alguém que rouba a Constituição, ousa roubar a Constituição Federal, claramente está atuando para derrubar a democracia brasileira. E tome 17 anos. Agora, roubar celular, roubar bolsa, roubar carro, roubar banco, roubar estatal, roubar dinheiro do orçamento público para a saúde, aí não tem problema, meus amigos. Fiquem tranquilos. Vocês serão perdoados, porque, afinal de contas, cometeram um crime eleitoral. 20 milhões de dólares na Suíça? Crime eleitoral. E assim vocês podem retomar a sua vida tranquilamente e voltar à cena política. Olha só a diferença que a gente percebe nesse Brasil.
Então, quando nós temos esse tipo de comportamento, fica muito evidente que há um descompasso na justiça brasileira. E é impossível hoje qualquer pessoa de bom senso olhar para este cenário, olhar para essas condenações e dizer, não, realmente, a moça do batom merece 17 anos de cana. O rapaz, o mão leve ali da Constituição, merece 17 anos. Ninguém acha isso. E é assim, por isso, por esta mobilização que tem respaldo da sociedade, é que entende-se, os não de esquerda entendem que é preciso restabelecer minimamente a normalidade, porque está ficando feio. Os exemplos se contrapõem e aí fica muito complicado. É engraçado isso quando vocês falam das penas que são impostas a essas pessoas, e aí eu percebo a manifestação de muitos daqueles que nos acompanham, mencionando outras figuras que foram acusadas e condenadas por vários atos, roubo, assalto, ou mesmo improbidade administrativa. Trouxeram aqui o caso de Sérgio Cabral, tudo bem, foi condenado a 400 anos, mas ele ficou preso efetivamente pouco mais de 6 anos. Pouco mais de 6 anos. E aí as pessoas, claro, fazem essa comparação, né, Mota? Você costuma dizer, olha, eu não sou jurista, mas pelo termômetro, pelas pessoas que eu converso, que eu acabo sentindo, vem distorção em muitas das atitudes que são tomadas. Eu acho que é um pouco disso, né, Mota? Não precisa ser bacharel em direito, ter prestado concurso público para a magistratura, para perceber que muitas vezes não se encaixa, né? São pesos distintos. Quando você observa que aquela pessoa que fez uma bobagem, depredou o prédio público, é preciso sempre reiterar isso, não podemos apoiar uma atitude como essa. Mas você vê uma falta de sintonia entre o que acontece no país, as penas impostas a outras pessoas, outros criminosos, e a uma pessoa que cometeu um ato idiota e que precisa ser penalizado. Mas muitas pessoas se questionam. 17 anos, Mota? Essa questão tem 2 aspectos, né, Caneta? Tem um aspecto jurídico que já foi brilhantemente explorado por vários advogados de renome, está disponível aí para quem quiser entender o que aconteceu nesses processos todos. Agora, tem o lado moral. O lado moral antecede essa questão do 8 de janeiro. Há muito tempo nesse país, a aplicação da justiça perdeu o contato com a moral. A justiça, a base, o fundamento da justiça é a moral. Quando você perde o contato com a moral, você entra num território muito perigoso, porque você cria a sensação de anomia, de incapacidade do Estado de deter aquelas pessoas que têm como objetivo destruir a nossa vida, a nossa propriedade. E aí é incompreensível você ver algumas pessoas falando em defesa do Estado de Direito, quando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de 1.500 territórios dominados pelo narcotráfico. Dominados pelo narcotráfico. Eu não acredito que o que eu esteja falando aqui seja novidade para as autoridades desse país. Eu acho que a gente vai falar num programa sobre uma determinação judicial que foi feita que limita a capacidade da polícia de realizar operações policiais justamente nesses locais dominados pelo narcotráfico. Agora faz o seguinte, bota um bonezinho azul escrito Brasil é dos brasileiros e entra num desses territórios. Vai lá, entra lá e diz, isso aqui não é de vocês não, isso aqui é Brasil, é dos brasileiros. Eu acho que só a gente colocando dessa forma, para que as pessoas entendam o absurdo do tempo que a gente vive. E para encerrar, Caniato, eu acho que isso está na raiz da crise de criminalidade que a gente vive. A incapacidade moral que o Estado brasileiro tem de distinguir o que é uma ofensa grave e o que é uma coisa menor, e punir o ofensor de acordo com essa proporção. Ávila, só para a gente finalizar, você acredita que a pauta do PL da anistia vai continuar sendo politizada ou dá para imaginar que caminharemos, ou pelo menos os parlamentares vão caminhar no sentido de despolitizar, tentar analisar
qual é o verdadeiro desafio, entendeu? O fato de tirar Bolsonaro desse balaio, separar as questões, deve facilitar ou ajudar a tramitação desse projeto. Pelo menos o Hugo Mota já deu uma sinalização que vai debater isso, vai discutir no Colégio de Líderes, com os líderes partidários. Então, há reais chances disso entrar na pauta da Câmara Federal. O caminho está facilitado, ou se não facilitado, pelo menos o cenário é outro a partir de agora? Com certeza é outro, porque aí trata-se exclusivamente dos manifestantes no 8 de janeiro, que foram condenados a 17 anos de prisão e foram condenados não de acordo com a Constituição. O artigo 5º da Constituição diz que uma pessoa só pode ser condenada o devido processo legal, com o direito à ampla defesa, que foi totalmente desrespeitado. Está no artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição. Então, condenar centenas de pessoas desrespeitando a Constituição é um assinte ao Estado democrático de direito. E o que o Congresso fará se aprovar a lei da anistia para esses manifestantes é restabelecer que no Brasil, apesar do entendimento do Supremo, em algumas horas, o que vale é a lei e a Constituição para todo mundo, inclusive para os membros do Supremo que não podem legislar ignorando cláusula pétrea da Constituição.